começam as mobilizações na Câmara dos Deputados Federais, agora saindo da Câmara Municipal de São Paulo e indo para Brasília, falar um pouquinho de Câmara dos Deputados, para essas mobilizações atenderem à determinação do Supremo Tribunal Federal, que pediu maior transparência na aplicação de recursos do orçamento. Na última quarta-feira, por 8 votos a 2, o Supremo Tribunal Federal manteve a decisão liminar da ministra Rosa Weber, que suspendeu o pagamento do chamado orçamento secreto. Somente 2 ministros, dentre eles Gilmar Mendes e Nunes Marques, votaram contra a suspensão do pagamento das emendas do relator. O Palácio do Planalto e o Congresso Nacional tentam um acordo para garantir o destino de nada mais nada menos do que 7,5 bilhões de reais das emendas que ainda não foram usadas. Para o vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, ele disse que a intervenção da corte foi oportuna. O comentário do general vai na contramão do que prega o próprio governo federal. O presidente Jair Bolsonaro condenou a decisão do Supremo quanto ao caso e na tarde de hoje decretou a exoneração de Onyx Dornelles Lorenzoni do cargo de ministro de Estado do Trabalho e da Previdência Social. Segundo o Palácio do Planalto, a medida foi tomada para que ele volte a atuar como deputado federal e aumente os votos para questões que beneficiem diretamente o governo federal e também para que ele possa cuidar um pouco mais de perto dessas emendas parlamentares. Vamos escutar agora o que disse o futuro ex-ministro Onyx Lorenzoni. Não é para votação das emendas, não. É para organizar as emendas a que eu tenho direito pelo meu mandato de deputado federal, é isso. É só para participar da elaboração das emendas individuais para o ano que vem e das de bancada. É por isso que eu saí, mas volto na próxima semana, estou tranquilo, tá bom? Muito bem, tá aí a fala do ministro Onyx Lorenzoni, que é pré-candidato a governador no Rio Grande do Sul, não é não, Serrão? Exatamente. Então o que vai acontecer agora no parlamento é um rearranjo dessa bagunça que estava aí sendo jogada ao léu. Claro, os parlamentares têm direito às suas emendas, mas é preciso ter clareza e transparência, como prega a Constituição sobre o uso do dinheiro público. É preciso saber quem está destinando a emenda, para quê e depois como esse dinheiro vai ser aplicado. Sem isso, não temos legalidade nem legitimidade no uso do dinheiro público no Brasil. Constantino, como é que você vê essa estratégia do governo? O Onyx é um bom articulador? Eu acho que sim, né? E além disso, ele é leal, ele está com o Bolsonaro desde o começo. Então o Bolsonaro precisa de alguém de confiança ali, né? Eu conversei hoje até com o Major Vitor Hugo, que foi líder do governo já, neófito na política, muito bem intencionado, mas talvez sem o mesmo conhecimento e poder de articulação que tem o Onyx, que está há muitos mandados ali, né? E o Vitor Hugo, o deputado Vitor Hugo, chamava atenção para a hipocrisia em relação a essa história do orçamento secreto. Isso foi usado na decisão da Rosa Weber, isso é termo de imprensa. Não é secreto aquilo que é publicado no Diário Oficial. Ele diz que é muito transparente, que você consegue identificar cada CNPJ que recebe e, inclusive, chamou atenção para a hipocrisia de alguns, como o Rodrigo Maia, que foi um dos autores da mudança para o RP9 e que agora está bancando aí o defensor da transparência, como se o governo tivesse feito algo muito atípico e inusitado. Então não foi esse o caso. Eu sou sempre defensor de mais transparência na coisa pública, sempre. Agora, chamar de orçamento secreto aquilo que não é secreto, eu queria que tudo que é secreto em Brasília fosse tão secreto quanto um orçamento publicado no Diário Oficial. É secreto ou não é, Piperno? É secreto, porque no momento, veja, você sabe sim o destino. Você sabe qual é a empresa, qual é o CNPJ que vai receber lá o recurso tal. Aliás, muitos deles sendo investigados aí por iniciativa, inclusive, do próprio ministro Wagner Rosário, porque já mandou suspender dezenas e dezenas desses convênios. Mas o problema é que você não sabe quem foi que indicou. Porque aquilo sai de um bolo em que o relator, né, tem todo o poder para indicar, vai para cá, vai para lá e tal. Mas a questão essencial, além disso, é o seguinte: o que tem de tão misterioso nisso a ponto de um ministro ter que deixar o seu cargo para ir lá acompanhar o encaminhamento disso?
Não seria uma coisa mais natural, orgânica, o encaminhamento disso tudo, dessas emendas, já que não tem nada de misterioso? Seria natural, Bruna? Eu não sei, Paulo, eu não sei como é que funcionam ali os bastidores, essa divisão. Eu acho que talvez seja justamente o que talvez preocupe aí, justamente a gente está falando de alguém que pretende se candidatar ao governo de um estado importante, que é o Rio Grande do Sul. Talvez a preocupação seja muito maior com a divisão, com como que esses recursos, garantir que os seus recursos realmente sejam direcionados a aquelas iniciativas com as quais ele está comprometido, né? A gente tem que entender um pouco melhor como que é a ganância da Câmara de Deputados para essas emendas de relator, né? Talvez seja muito mais uma preocupação em garantir a sua parte, considerando aí que é um pré-candidato importante, do que qualquer outra coisa. Agora vai ficar uma semana só fora do cargo, então não é razão para a gente ficar aqui discutindo até o amanhecer, né? Você, Serrão? O Supremo interferiu novamente no Legislativo, só que dessa vez a questão foi objetiva. É preciso ter clareza de quem realmente indicou essa emenda parlamentar. Então, isso é uma medida benéfica que trata da transparência do setor público. É necessário e ponto final. Piper. Como diria o general Mourão, atual vice-presidente da República. Bruna. Não, na verdade, eu também acho que essa, assim, foi uma surpresa, né? Porque foi uma atitude uma decisão por parte do STF que beneficia o Brasil, né? Felizes seríamos nós se todas as vezes que os juízes ali, os ministros, parassem para trabalhar, os resultados fossem desse tipo.